Estamos de volta com Impressões, que hoje tem como convidado o ex-deputado João Fernandes, que é diretor-presidente da AESA, aqui do estado da Paraíba. João, você é um homem do Cariri que entende muito bem os efeitos da falta de água e a necessidade de estratégias para a convivência com a seca. Foi esse ponto do seu currículo que foi levado em consideração para lhe designar para a diretoria da AESA? Eu tinha algumas opções para escolher para onde ir. Mas quando me colocaram a AESA, eu disse, não, eu vou para a AESA. Eu aceitei isso como um desafio. O cara que é filho de Cabaceiro, um dos municípios que menos chove no estado da Paraíba, ou por que não dizer aqui no Nordeste brasileiro. Criado por Boqueirão, que é o lugar que tem a barragem que abastece Campina Grande e mais 18 municípios e 8 distritos. Ou seja, eu sou mesmo a amostra perfeita do Cariri, do semiárido nordestino. Então, assumi mais isso como um desafio, Cláudia, porque eu participei ativamente nas décadas de 80 e 90, daquela luta pela transposição das águas do São Francisco. Você chegou muito novinha aqui à Assembleia, mas teve a oportunidade de acompanhar minhas lutas pela transposição das águas do São Francisco, ao lado, inclusive, de Marcondes Gadelha e de outras figuras aqui do nosso estado. Então, eu senti que eu podia ajudar. E como é um desafio lutar pela segurança hídrica, que, aliás, água ou recursos hídricos, que é um subproduto da água, vamos dizer assim, é um elemento assim que tem atuação transversal. A água está em tudo. A água, digamos assim, a segurança hídrica produz alimento, produz energia, enfim, produz o carro, sustenta a indústria, sustenta o setor de serviço. Sem água, você não produz nada. A água é essencial para a vida das pessoas, para a vida dos ecossistemas, para a vida do meio ambiente, em si. Água é fundamental para tudo que há aqui sobre a Terra. Aí eu aceitei esse desafio, estou lá na AESA. A AESA já existe desde 2005, foi criada numa conjuntura de necessidade, criou-se a AESA, nunca se deu a devida importância à AESA, só mais recentemente é que nós estamos percebendo, porque tivemos a crise de 98 e 99, foi uma crise que acentuou a luta e foi quando se começou as definições sobre a transposição das águas do São Francisco. E agora, nos últimos 4 anos, chove há mais de 4 anos que chove abaixo da média, o que significa dizer, você vem só consumindo a água que tem, porque a cada ano que passa você não consegue recuperar o que gastou, o que consumiu no ano seguinte. Por conta disso, e o mundo inteiro está preocupado com a questão da água, que eu não sei se é a água que reflete nas questões climáticas ou se é a questão do clima que reflete na água. Essa coisa precisa ficar mais clara e mais definida no mundo todo. Então, e por conta dessa situação, o mundo inteiro está preocupado com a camada de ozônio, o mundo inteiro está preocupado com as mudanças climáticas. Aliás, há mais de 50 anos que se discute isso, Cláudia. Mas parece que os governantes não percebiam. Em 72, em Estocolmo, já tinha uma conferência que já colocava em pauta a questão da água. Só em 92 é que nós conseguimos fazer a nossa Eco 92. 10 anos depois, Rio mais 10 é que você volta a discutir a água, volta a discutir a questão do meio ambiente. Então agora nós estamos percebendo que a bola da vez é a água. E aqui na Paraíba há uma dúvida em relação à questão da transposição de águas do Rio São Francisco. No início do mês de maio, a então presidente Dilma Rousseff, ainda não havia sido afastada, ela fez uma visita em Cabrobó e o Ministério da Integração Nacional divulgou, naquele momento, uma informação de que 86,3% dos trabalhos já estavam concluídos. A gente pode imaginar que dessa vez
definitivamente sai a transposição e a Paraíba está preparada? Quais os efeitos que a transposição vai ter aqui no estado? Olha, eu não tenho dúvida de que a transposição sai. Quem faz 80, era 86, nós temos local que já temos 80, 88, temos o eixo que tem 85%, mas na média é 87 a 88% das obras já estão concluídas, Cláudia. Carlos Vieira estava no exercício do Ministério. Veio a Campina Grande e disse que em dezembro ou janeiro entregava a obra lá, despejava água no açude de Poções em Monteiro. Oswaldo Garcia disse em Natal, numa reunião de secretários e de diretores de órgãos, gestores de água, que em dezembro entregaria as águas do São Francisco à Paraíba, ou seja, no eixo norte e no eixo leste. Fui a Brasília participar de uma reunião da comissão mista de senadores e deputados. Eureni ou Avani Pontes, eu estou esquecendo o nome do homem, disse com todas as letras que falava em nome do ministro e que a água chegava em dezembro. Você vê 3 autoridades dizer isso. Eu vou para o eixo norte com a equipe do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, com a equipe da ESA, com acadêmicos da Universidade Federal da Paraíba, de Campina Grande, ver as obras. Saio lá convencido de que isso vai acontecer. O Boqueirão vive uma crise hídrica muito preocupante, né? Os moradores de Campina Grande estão passando por um racionamento, tá? É um assunto que, inclusive, tem sido objeto de muitas críticas. Então, a solução para essa crise que se verifica atualmente em Campina Grande, só com a transposição? Eu diria que hoje, transposição ou chuva. Como nós não acreditamos que vai chover, mas ninguém sabe aonde, nem quando, nem... Nós não sabemos, mas que vai chover ainda, vai este ano. Principalmente vai chover aqui do Agreste para cá, de Campina para o Agreste, que pega Campina e vai até Lagoarabira, aquela região, e o chamado litoral. Agora que começou a chover nessa região, Cláudia. A região da Borborema, que é de Campina para lá, subindo para chegar até o Curimataú, o Siridó Oriental, o Siridó Ocidental e o Sertão, o inverno já chegou ao final, Cláudia. Pode ter chuvas esporádicas, que tem. Todo dia você abre o site, abrindo o site da ESA, você percebe que choveu aqui, choveu acolá, mas chovendo fundamentalmente aqui, no Agreste, principalmente no litoral paraibano. O problema do Boqueirão, nós sabíamos disso. A ANA é responsável pela gestão das águas de Boqueirão, mas ouviu a Agência Nacional das Águas. É a Agência Nacional de Águas, né? Sentou com a ESA, planejamos chegar a janeiro de 17 com 20 milhões de metros cúbicos ainda dentro do açude. Aí, claro, um açude que é de 411 milhões, chegar a 20 está com apenas 5%. O que é que... mas um açude de 20 milhões não é um açude qualquer. As pessoas, porque quando o Boqueirão está diminuindo o seu volume, ele está diminuindo do mundo real o tamanho do açude. Mas 20 milhões é muita água em Boqueirão e 20 milhões é muita água no açude que só cabe 20 milhões. É isso que as pessoas também têm que entender. Nós vamos chegar a janeiro de 17, janeiro de 17, ou seja, às portas do próximo inverno. Próximo inverno lá na região não começa em janeiro, fevereiro, março e abril. Nós queremos, Cláudia, se possível, chegar ao próximo inverno com 20 milhões de metros cúbicos. E ainda podendo tirar água de Boqueirão. É isso que as pessoas têm que entender. Mas a qualidade da água vai mudar, é óbvio. Se você tem 400 milhões, evapora-se mais água, e, portanto, os sais que tem naquela água vão se decantando dentro do açude, do que nós tiramos de consumo, Cláudia. Vamos dizer que a gente tire, por exemplo, 650 litros por segundo para consumir. E nós perdemos, pela evaporação, 1.300 litros, 1.400, 1.500. Você acredita? A evaporação. O que significa dizer que eventuais sais que estejam dentro dessa água, ele tende a ficar na bacia, dentro do açude, e aumentando o teor de salinidade. Eu vi, inclusive, ontem alguém sendo extremamente injusto com Campina e até desrespeitoso com o povo de Campina, que o povo de Campina estava bebendo lama. Isso é uma falta de respeito com Campina, com o povo e com a Cagepa. A Cagepa não pode
distribuir água se ela extrapolar certos padrões de qualidade e de controle. Isso estabelecido pelo CONAMA, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, e mais do que isso, estabelecido pelo Ministério da Saúde. E como é que alguém pode dizer que o povo de Campina Grande está bebendo lama? Não dá, você pode até dizer, não está bebendo uma água de excelente qualidade, porque toda a vida a água de Boqueirão foi pesada e eu me criei tomando a água de Boqueirão, em Boqueirão ou em Campina Grande. E essa água é de fato pesada. Mas esta é a água que nós temos 3 dias e meio. Infelizmente, há bairro que não chega aos 3 dias e meio exato, isso é que é ruim. Mas agora a Cagepa deve começar a fazer a captação flutuante, porque há 4 meses que o governo se preparou para fazer a captação flutuante. Sabe por quê? Porque dizia que quando o açude chegasse a 52 milhões, primeiro dizia que a água estava podre, Cláudia. Ou seja, é muito fácil você dizer o que vai acontecer e que você não sabe se vai acontecer. Segundo, que chegava o tal de um volume, o volume morto. O volume morto é o momento a partir do qual a água não sai mais por gravidade. Ou seja, ela começa a pegar ar na tubulação. E pegando, eles chamam vórtice. Faz-se o vórtice. Aquele vórtice que a gente vê nas torneiras, nas pias, quando a gente abre muita água, a água rodando. Então, a partir desse momento não podia tirar, ainda nós somos obrigados a fazer captação flutuante. A captação flutuante tem uma virtude, ela vai captar água de superfície, ela não vai captar da caixa de descarga lá embaixo. Se ela vai captar água de superfície, presume-se que ela vai captar a água melhor se for boa. Se não for boa, ela vai captar a menos ruim. Eu estou usando essa linguagem porque dá para a pessoa ficar mais compreensível para a pessoa. Ela vai captar com certeza a água melhor que tem em Boqueirão, porque as partículas que estão dentro da água vão se decantando e vão para o fundo do açude. E é um fundo de um açude que ainda terá 20 milhões de metros cúbicos. E não é um açude qualquer. É uma bacia razoável. Portanto, Campina precisa se preocupar, nós estamos preocupados, precisamos garantir a transposição, por isso que eu digo, os deputados da Paraíba, os senadores da Paraíba, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte precisam urgentemente se reunirem numa sala lá em Brasília e dar um ultimato ao governo. Eu não posso reclamar do governo passado, ele vem cumprindo o calendário das obras. Eu ouvi de um engenheiro da Mendes Júnior dizer, não está faltando obra, não está faltando dinheiro, está faltando obras. Ou seja, significa dizer que eles não estão nem acompanhando a quantidade de recursos disponíveis, porque a construtora não tem segredo. Se tiver dinheiro, ela realiza a obra. Se faltar dinheiro, ela para. Isso não é segredo para ninguém. Isso é obra municipal, estadual, está na sua casa. Se você tiver dinheiro, o pedreiro continua trabalhando. Se você atrasar uma semana, ele para o serviço. Então, as obras estão a pleno vapor. O meu depoimento vem do Norte. O depoimento do Dr. Rodrigo Flecha, superintendente de regulação da ANA, nos deixa animado de que a obra vai sair. Então, vamos fazer a nossa parte do Estado, a parte do DENOX, para que se a água chegar, e deve chegar em dezembro ou janeiro, a gente abra aquele rio para que ela chegue a Campina Grande, que será a grande caixa d'água da Paraíba. De Campina, Cláudia, vai sair, continuar saindo, mas numa quantidade desejável ou necessária, para o Curimataú paraibano, para o Siridó paraibano. Quando eu digo Curimataú, porque ela passa pelo Cariri e vai seguindo muito à frente. E tem mais um projeto do governo do Estado, o governador está negociando, nós estamos participando desse processo, com o Banco Mundial, que é o BIRD, e o BEI, o Banco Europeu de Investimento. Prestam da ordem de 250 milhões de dólares, ou mais do que isso, para garantir a segurança hídrica da Paraíba. Porque a segurança hídrica da Paraíba é um objetivo estratégico da Paraíba e tem que se transformar num objetivo estratégico do Brasil. Sem água, a gente não vai a lugar nenhum.
João, nós certamente teríamos ainda muitos outros assuntos para tratar, mas nosso tempo está esgotado. Queria agradecer pela sua presença e pelas explicações aqui ao Impressões. Sou eu quem agradece a oportunidade de voltar a esta casa onde eu passei mais ou menos 15 anos servindo ao povo paraibano. A Assembleia é uma instituição importante, continua sendo importante, precisa cada vez mais se envolver com o povo e principalmente ajudar-nos a liderar o processo para exigir de deputados, senadores dos 4 estados, Paraíba, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, que exijam do governo federal a conclusão da transposição do São Francisco, porque isso vai resolver o nosso problema e redimir o governo que estiver instalado no Palácio da Redenção. Palácio da Redenção ou do Planalto? O Palácio do Planalto, digo melhor. E outra redenção também, que será grande beneficiário, né, Cláudia? Muito bem, nós vamos encerrando por aqui a edição de hoje do programa Impressões. Muito obrigada por sua audiência e nós voltamos na próxima semana.